Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 10 de março de 2014, 26 graus na cidade de Jaú, são 19 horas e 56 minutos. Na introdução escrita pelo professor José Herculano Pires, a dialética espírita. Tá certo? A Juliana e o Wagner já estão pela internet junto com a gente, assistindo a aula. Vamos lá então. Hegel definiu a estrutura e a função do diálogo, identificando as suas leis com a do próprio ser. Tese, antítese e síntese. Isso que significa dialética. Tá bem? Dialética é a estrutura e a função do diálogo, tá? Em que você tem a tese, que é a proposta em si, a antítese, que é o inverso da própria tese, e para a gente conseguir chegar na síntese da ideia. Isso que é dialética. E o espiritismo, a ciência espírita, ele está todo estruturado em cima da dialética espírita, fundamentalmente estruturado nisso. Por isso que ele tem que ser estudado dialeticamente, como a gente faz. Estuda cada pergunta na sua profundidade, naquilo que a gente mais consegue se aprofundar dentro do nosso conhecimento, o conhecimento que a gente tem da própria cultura humana, da ciência humana que cada um possui, e daquilo que a gente consegue amealhar através do raciocínio que a gente faz em cima desse estudo. Tá bem? Isso é fundamental para o entendimento da doutrina dos Espíritos. Sem isso, nós não conseguimos entender a doutrina dos Espíritos. É por isso que um romance ele pode conter alguns fundamentos espíritas, mas jamais conseguir explicar a própria doutrina ou ser base para estudo da própria doutrina. O romance não tem essa função, até porque o romance é um método que se usa para se escrever alguma coisa, não é isso? E a doutrina dos Espíritos, a ciência espírita, ela não foi fundamentada em cima do romance. Ela está fundamentada em cima da dialética, tese, antítese, para se chegar na síntese da ideia. Não é? O que significa dizer que não basta somente nós sermos reencarnacionistas ou acreditarmos nos espíritos. É preciso entender o pensamento dos espíritos superiores, porque aí é que mora o conhecimento. É no âmago das questões, ou seja, da tese, da antítese e da síntese das ideias, é que está o conhecimento que os espíritos superiores passaram para Kardec, e que até hoje nós estamos tentando absorver esses conhecimentos através da maturação dessas ideias. A tese era o Kardec que votava, né? Nós podemos dizer que sim, não é? Nós podemos dizer que sim, né? Para poder chegar na síntese das ideias. Por isso que ele repete reiteradamente, muitas vezes, a mesma pergunta, ou perguntas quase com os mesmos valores, para poder extrair o máximo de conhecimento da resposta dos espíritos. É fundamental entender isso. Sem esse entendimento, nós jamais vamos conseguir entender a doutrina espírita. Tá? E a gente aconselha que não se estude doutrina espírita somente aqui na casa. Se leve para casa as questões estudadas, se medite em cada questão. Por quê? Porque a maturação dessas ideias, a síntese das ideias, só se chega através da maturação das ideias. Nós vamos saber que nós chegamos na síntese de uma ideia no momento em que nós conseguimos explicar aquela ideia na sua profundidade. Quando nós pegarmos uma questão do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno,
do conjunto da obra de Kardec, e soubermos explicá-la na sua profundidade, abordando todos os pontos daquela questão e elucidando todos os pontos daquela questão, nós podemos dizer que nós chegamos na síntese da ideia. Então, estudar Espiritismo e tentar passar o conhecimento espírita significa esmiuçar ao máximo a ideia que a gente está tentando aprender. Não tem medo de fazer isso, não. Esmiuçar ao máximo, colocar cada coisa, cada ideia no seu lugar, para a gente poder extrair o máximo que aquele método dialético tentou trazer como conhecimento. Alguma dúvida a respeito de dialética? Mais tarde, Marx e Engels deslocaram o diálogo dessa concepção ontológica para lhe dar um sentido materialista e revolucionário. Ele está falando aqui da doutrina de Marx, não é? Que é a doutrina socialista, não é? Que em si era muito boa, mas uma utopia, impraticável, não é? Tanto que o tempo provou que o socialismo e o comunismo são simplesmente impraticáveis. Coube a Hamelin, entretanto, definir em seu aspecto mais fecundo, como um processo de fusão necessária da tese e da antítese na produção de uma nova ideia ou nova tese. Este, a nosso ver, é o processo dialético do Espiritismo, que, em vez de dar ênfase à contradição em si, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários, para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no O Livro dos Espíritos. Nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno nas bordas do abismo do incognoscível, do desconhecido. Incognoscível pode ser traduzido dessa maneira, aquilo que não é conhecido, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e afinal arrancar-lhe os mais íntimos segredos. E nunca também o abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspectos. Sócrates ouvia as vozes do seu daimonion e discutia com o oráculo de Delfos. Mas Kardec não se limitou a isso, foi mais longe, dialogando com todo mundo invisível, analisando rigorosamente as suas vozes, ouvindo inferiores e superiores para descobrir as leis desse mundo, as formas de vida nele existentes, o mecanismo de suas relações com o nosso. O método dialético é o processo natural do desenvolvimento tanto do pensamento como de todas as coisas. Emmanuel, certa vez, comparou o Velho Testamento a um apelo dos homens a Deus e o Novo Testamento a resposta de Deus. Aceitando essa imagem, podemos dizer que o Livro dos Espíritos é a síntese desse diálogo. É o momento em que, segundo a definição de Hamelin, o apelo e a resposta se fundem na compreensão espiritual, abrindo o caminho a uma nova fase da vida terrena. A legitimidade do livro. Ao publicar a Gênese em 1868, Kardec pôde acentuar que o Livro dos Espíritos, lançado 10 anos antes, continuava tão sólido como então. Nenhum dos seus princípios fundamentais havia sido abalado pela experiência. Todos permaneciam em pé. Hoje, 100 anos depois, se ainda vivesse entre nós o codificador, poderia dizer o mesmo.
Isso traz uma segurança para quem estuda a doutrina dos espíritos. Não é? Kardec sempre dizia exatamente isso, não é? Para os opositores da doutrina, para aqueles que tentavam detratar a doutrina espírita, que o tempo seria o legítimo juiz da própria doutrina em si. Não é? E até hoje o tempo não desmentiu, ao contrário, só afirmou e reafirmou tudo aquilo que os espíritos ensinaram até então. E isso num século em que o mundo se transformou de maneira vertiginosa. Olha que o professor está falando disso, com o Livro dos Espíritos completando 100 anos, nós temos aí 1857 para 2014, nós temos 163 anos, é isso? Se me falha a memória. São 57 para 57, são 100, não é isso? Façam as contas aí, quem tem um. Mas acho que é isso mesmo, é 163, se não me falha a memória. Ou 167, uma coisa assim. 210 de nascimento dele eu tenho certeza. 147, muito bem. Então, 47 anos depois do professor José Herculano Pires ter enunciado essa verdade, nós podemos dizer que a ciência, se a ciência até então tinha avançado muito, imagine o que a ciência avançou nos últimos 47, em termos de comunicação, em termos da própria medicina médica, da ciência espacial, que até então praticamente era inexistente, há 47 anos atrás, não se falava nisso. Olha quantos carros se desenvolveram, o meio de transporte se desenvolveu e tudo mais. Né? E, no entanto, o Livro dos Espíritos e toda a obra da codificação, ela continua subsistindo sem nenhum problema. Já diminui a temperatura, está meio geladinha, né? Eu já diminui. Rodrigo, faz favor, desliga aquele. Ali, ó. Ali embaixo, ó. Desliga ali, por favor. Só colocar o de cima, isso. Ótimo. Já ajuda a aumentar um pouco a temperatura. Não é? Então, eu repito isso, estou repetindo a mesma coisa que o professor está falando aqui, mas para que a gente tenha uma noção de segurança, da segurança que isso traz para nós, do ensinamento dos espíritos. Né? Quer dizer que cada vez mais atual. É tão atual quanto o momento quanto ele foi escrito. Aliás, na realidade, ele enunciou verdades naquela época que devemos confirmar hoje. Não é? Quer dizer, na realidade, ele estava muito à frente do seu tempo. E nós podemos dizer que esse conhecimento, daqui a 100, 150 anos, vai ser visto com outros olhos. Eu não tenho a menor dúvida, eu particularmente, a afirmação minha, pessoal, que nós... Essa mesma verdade com outros olhos. Sim, porque o homem vai estar mais esclarecido. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar que nós vamos estudar, fazer esses estudos que nós estamos fazendo aqui, nas universidades. Não tem a menor dúvida, você pode ter certeza disso. Nós vamos estar encarnados para ver, porque nós vamos desencarnar agora, quer dizer, mais 100, 150 anos a gente pode estar de volta, dependendo do caso de cada um, da necessidade de cada um. Né? Nós vamos ver esses estudos aqui nas universidades, com certeza, com plena convicção do que eu estou falando para vocês. Não do jeito que está hoje. Hã? Não do jeito que está hoje. Não. Isso, olha, ninguém sai do conhecido, do nada, para algo conhecido. Você sai de algo conhecido para um conhecimento maior. Então o homem vai tateando, ele vai pegando o conhecimento que ele já tem e vai tateando com outras coisas para tentar chegar em alguma coisa. O fato é que, dentro dos postulados espíritas ou não, este conhecimento está dentro da USP. Esse assunto é discutido na USP já. Só que entre os acadêmicos. O que eu estou falando é que isso vai ser discutido em sala de aula, como nós estamos fazendo aqui. Ao mesmo tempo, a religião mudaria
Não vai ser visto como religião. Não vai ser visto como religião. Isso aqui vai ser visto como ciência. Isso aqui vai fazer parte do conhecimento humano. O Espiritismo ele não veio para tirar. Vai estar totalmente diferente. Exatamente. Ele não veio para tirar, para colocar todas as religiões à parte e ser único, sozinho. Não é isso. Na realidade, ele veio para complementar o conhecimento humano, mostrando para o homem qual é a função da religiosidade para a vida humana. Não é? Portanto, isso aqui vai ser discutido como ciência, com certeza, nas salas de aula. Nós vamos ter essa discussão em nível muito avançado, inclusive, em sala de aula, onde os alunos podem começar a discutir isso no ensino fundamental, e depois ir avançando até chegar no ensino superior, entendeu? Sem o menor problema. Com toda certeza, vocês podem ter certeza disso, absoluta. E nós vamos ter uma certa vantagem, porque a gente já vai estar familiarizado com esse assunto, né? Como espírito, né? A gente já vai ter uma familiaridade maior. Na hora que nós chegarmos nesse ponto do conhecimento, do avanço do conhecimento humano, a gente já vai estar familiarizado. Alguns passos na frente. Alguns passos na frente. Porque a gente buscou, não é? Cada um de nós buscou. Na verdade, o desenvolvimento da ciência se processa exatamente na direção dos princípios espíritas. A desintegração da matéria... Pulei um parágrafo? Pulei de novo, então. E isso num século em que o mundo se transformou de maneira vertiginosa e que a chamada ciência positiva foi revirada de ponta a ponta, em que as concepções filosóficas sofreram tremendos impactos. Há conceitos que, à primeira vista, parecem desmentidos, ou pelo menos postos em dúvida pela ciência. É o caso do fluido universal, mas somente quando o confundimos com o conceito científico do éter espacial. Vocês entenderam o que ele está falando? A ciência, ela considera o éter como o elemento constitutivo do universo. E o Espiritismo diz que não, que o éter não é o elemento constitutivo do universo. Na realidade é só uma diferença de palavras, né? Mas aquele cientista inglês não está procurando a partícula de Deus, já ouviram falar? Não é? O que é a partícula de Deus? Ele quer saber o elemento primitivo que deu origem para a matéria. Nós já sabemos disso, que é o elemento material, né? Nós já sabemos disso. O Espiritismo, os Espíritos já trouxeram esse conhecimento para o homem. Nós já temos esse conhecimento. Apenas é uma questão, muitas vezes, de autossuficiência da própria ciência e da vaidade dos cientistas em não aceitarem novas ideias, novas colocações, novos conhecimentos, que viriam muito a complementar o conhecimento humano. A pessoa, o médico, considerando todas as possibilidades quando ele fosse tratar o paciente, desde do problema de antes do nascimento até o problema de depois da morte. Essa senhora que lamentavelmente matou a nora, matou o filho e se suicidou, uma médica pediatra, 56 anos de idade, estava passando por um problema de depressão grave. Todas as explicações dadas pelos especialistas, psicólogos, psiquiatras, todos aqueles que foram na televisão falar, todos eles falam do problema imediato, do problema surgido nessa encarnação. Mas a gente sabe que tem um componente espiritual. Inclusive o médico dela, né, falou que tudo o remédio que ela tomava não coube o que ela fez, né? Não tem nada a ver com o que ela fez. Foi uma lei do que ela tinha. Quer dizer, o que é esse além do que ela tinha? Quer dizer, tem um componente espiritual. Se uma médica que se forma em pediatria, é uma pessoa que tem um ponto de vista a respeito da vida, os objetivos da vida, são objetivos nobres. Uma pessoa assim não vai cometer um ato translocado desse
pura e simplesmente porque ela está deprimida ou porque ela não concorda com o namoro do filho, que é a explicação que estão tentando dar. Tem um componente espiritual, a gente sabe que tem. E isto não é levado em consideração por quem a tratou, por quem estava tratando, pela própria família, por ela mesma, que tivesse buscado talvez uma ajuda espiritual, né, num lugar onde realmente ela pudesse receber uma ajuda séria, né, ela talvez não tivesse cometido esse ato equivocado. Então, imaginem vocês, os cientistas, com o conhecimento humano que já está à disposição, mais o conhecimento espírita, né, o que a gente não podia fazer pela humanidade, de benefício pela humanidade. Esse éter espacial que ele fala aqui seria a atmosfera? Olha, isso a gente ouve muito em rádio. Quando eles estão transmitindo alguma coisa, no éter, não é isso? Que as ondas de rádio estão viajando no éter, né? É a atmosfera. Eles tentam explicar. Antigamente se dizia que entre um mundo e outro não havia nada, era o nada. E hoje os cientistas já sabem que o nada não existe. Eles sabem que existe alguma coisa que complementa o universo, que dá origem para as coisas. Eles tentam explicar através daquele tal do Big Bang, aquela história toda e tal, né? Mas eles só se focam na parte material das coisas, no lado material das questões, né? Não se focam em outra coisa. Aliás, nem podia ser de outra maneira, no estágio que a ciência humana está, não podia ser de outra maneira, porque o cientista aqui na Terra, ele só pode provar uma teoria a partir do momento que os seus colegas sejam capazes de reproduzir aquilo que ele está colocando como teoria. Se os seus pares não conseguirem reproduzir em laboratório ou no ambiente desejado aquela mesma experiência, não é considerado ciência. Tanto que um casal que nós conhecemos muito bem aqui na casa, aqui de São Carlos, são dois professores, cientistas, não é? Como é que é o nome dele? A Maristela e o Dionísio. São dois cientistas. Eles vão dar palestras, todo ano eles são chamados para dar palestras na Alemanha. Todo ano, imagina a capacidade do casal, né? Eles são chamados na Alemanha para darem palestras. Esse casal, eles defendem uma tese, faz muito tempo, de uma matéria chamada matéria hiperfina. Eles não podem chamar de fluido. Quando no rádio eu toquei no assunto... São espíritas. São espíritas, eles são espíritas. Eles só não podem... Eles não podem dar o nome certo, eles não podem, eles não têm condição. A ciência ainda não seria capaz de entender isso. Ou melhor, eles querem prova material daquilo que está sendo estudado. Você vê, para eles serem chamados na Alemanha para darem palestras a respeito dos estudos que eles fazem aqui em São Carlos, na Universidade de São Carlos, não é pouca coisa. Ninguém é chamado para dar uma palestra na Alemanha se não tiver reconhecido o mérito do seu estudo, do seu trabalho, né? E, no entanto, eles não podem falar em doutrina espírita, eles não podem falar no ensinamento dos espíritos, né? E eles estiveram fazendo uma palestra para nós, quando a gente estava lá embaixo, na Lourenço Prado ainda, em que eles provaram que a doutrina espírita é uma ciência e para a parapsicologia não é uma ciência. Provaram, por A mais B, desenhando na lousa, dando todos os pontos, falando sobre todos os pontos, né? Quer dizer, é gente que estuda, não é leigo, é estudioso. E não é gente que busca esse estudo, esse conhecimento em romance. Busca na codificação, né? Mas nós vamos chegar, esses dois conhecimentos que ainda estão numa paralela, vão se cruzar lá na frente. Diz que duas paralelas não se cruzam no infinito, não é isso? Não se encontram no infinito. Mas essas duas vão se encontrar, porque essas duas ciências, elas caminham juntas. Não é? No fim ela vai acabar se cruzando, vai chegar um momento que vai forçosamente, porque o homem, ele tá chegando por exemplo, a física convencional, ela não é a física das possibilidades, mas já temos aí teorias que já falam em possibilidades. Não é? A física quântica, por exemplo, é a física das possibilidades. Muda tudo, muda a cara da coisa, muda a maneira de encarar, de enfocar,
Né? Então vai chegar uma hora que ou se dá o braço a torcer, ou se trata como ciência uma coisa que é ciência, né? Ou então o homem vai ficar dando murro em ponta de faca até quando não se sabe. E o cientista ele vai ter que perder um pouco da sua vaidade, do seu orgulho, né? Para tentar entender esse conhecimento, tentar, como no tempo de Kardec, por exemplo, eu estou lendo a Revista Espírita, não lembro o ano agora, acho que deve ser 1860 ou 61, em que um médico indiano, né, ele, médico mesmo, cientista mesmo, né, e uma médium, uma menina médium, começa a promover curas. Né, e ela pede encarecidamente para esse médico que acompanhe o trabalho dela e que nesse acompanhamento faça um estudo metódico, sério, científico daquilo que está acontecendo. E ele relata cientificamente para Kardec cada caso, o que acontecia em cada caso, qual era o prognóstico de cada caso, o diagnóstico, o prognóstico de cada caso, e depois como aquela menina, com o trabalho mediúnico dela, chega à cura de determinados pacientes cujo prognóstico era incurável. Quer dizer, é gente que vê que aquilo está fora do seu conhecimento, da sua alçada, e tenta entender aquele conhecimento, e tenta entender aquilo que está acontecendo. Quer dizer, deixa de lado a vaidade e o orgulho do cientista, né, para avançar no seu conhecimento, rumo a novas possibilidades, né, que até então é encarado como algo impossível, né, incompreensível, mas que, sendo tratado como ciência, sendo tratado como conhecimento, pode chegar a compreender, como nós, estudando doutrina dos espíritos, a gente compreende muita coisa. Na verdade, o desenvolvimento da ciência se processa exatamente na direção dos princípios espíritas. A desintegração da matéria pela física nuclear, a concepção da matéria como concentração de energia, a percepção cada vez mais clara de uma estrutura matemática do universo, a conclusão a que alguns cientistas são forçados a chegar de que por trás da energia parece haver outra coisa que seria o pensamento. Tudo isso nos mostra que Kardec tinha razão ao proclamar que nem Deus, nem a religião verdadeira, nem, portanto, o Espiritismo não tinham nada a perder com o avanço da ciência. Pelo contrário, só tem a ganhar, como os fatos demonstram dia a dia. Essa segurança dos princípios espíritas decorre da legitimidade da fonte espiritual deste livro, da pureza dos seus meios de transmissão mediúnica, da precisão do método kardeciano. A verdade, como se vê pela revelação espontânea e inesperada do Espírito da Verdade a Kardec, segundo as anotações autobiográficas de obras póstumas, e pela confirmação posterior de tantos outros espíritos, ou como se pode constatar lógica e historicamente pelo processo de restabelecimento do cristianismo que o Espiritismo realiza, é a mesma de que precedeu aquele. Não é Kardec, nem este ou aquele espírito em particular, nem um grupo de homens, mas toda a falange do Espírito da Verdade enviada à Terra em cumprimento da promessa de Jesus, a fonte espiritual do Livro dos Espíritos. Quanto aos meios mediúnicos de transmissão, correspondiam à pureza da fonte. Quanto aos meios mediúnicos de transmissão, correspondiam à pureza da fonte. As médiuns que serviam a esse trabalho foram duas meninas, Caroline e Julie Coudan, de 16 e 14 anos, respectivamente, a que mais tarde se juntaria outra menina, a senhorita Jafé, no processo de revisão do livro. As reuniões se realizavam na casa da família Baudin, na intimidade do lar, entre pessoas
entre pessoas amigas, e as respostas dos espíritos eram transmitidas por meio da cesta de bico a que se adaptava um lápis. As meninas punham as mãos sobre a cesta e essa se movimentava, escrevendo as mensagens com absoluta impossibilidade de ação dos médiuns na escrita. Mais tarde, seguindo instruções dos próprios espíritos, Kardec submete o livro ao controle de outros médiuns, mas todos escolhidos criteriosamente. Além disso, as respostas dos espíritos eram confrontadas com as comunicações obtidas em outros grupos, em obediência ao princípio da universalidade das revelações que veremos a seguir. O método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem na sua própria simplicidade a garantia da sua eficiência. Podemos resumi-lo assim. Primeiro, escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Segundo, análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo de lado tudo aquilo que não pode ser logicamente justificável. Terceiro, controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações e do teor de sua linguagem. Quarto, consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes, ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Armado desses princípios, escudado rigorosamente nesse critério, Kardec pôde realizar a difícil tarefa de reunir a série de informações que lhe permitiram organizar este livro. Interessante lembrar que esse mesmo critério, em parte, havia sido ensinado por João em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, bem como pelo apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. As raízes do método kardeciano estão no Novo Testamento. Não se pode confundir, porém, o método doutrinário com os métodos de investigação científica dos fenômenos espíritas. No trato mediúnico, a premissa da existência do espírito e da possibilidade da comunicação já está firmada. O que importa é o controle da legitimidade da comunicação. Na pesquisa científica, tudo ainda está para ser descoberto e provado. As investigações científicas podem variar infinitamente de processos e métodos, de acordo com os investigadores. As sessões mediúnicas não podem fugir ao método kardeciano, que se comprovou na prática há um século, o único realmente eficiente que procede, como vimos das reuniões mediúnicas da era apostólica. Problemas secundários, como o da assinatura de certas comunicações por nomes célebres, são explicados por Kardec na introdução ao estudo da doutrina espírita, capítulos 11 e 12, para os quais remetemos o leitor interessado. Algumas pessoas perguntam por que motivo Kardec não ocultou os nomes que subscrevem os prolegômenos, publicando apenas a mensagem, como fez com a maioria das respostas desse livro. Essas assinaturas, segundo dizem, afastam da obra muitos leitores que a consideram mistificação grosseira. A explicação está na sinceridade de Kardec e na sua fidelidade aos espíritos que lhe revelaram a doutrina. Ocultar-lhe os nomes seria deixar uma possibilidade de lhe atribuírem a obra, e ele sempre fez questão de precisar que não passava de um colaborador dos autores espirituais. Além disso, suas explicações a respeito são absolutamente claras para todos os que estão aptos a compreender o fenômeno espírita na sua plenitude. O problema científico. Kardec examina o problema científico do espiritismo no capítulo 7 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Vejamos um trecho bastante esclarecedor que o leitor encontrará no lugar próprio desta edição. Abre aspas.
A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto, e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. Parece presunçoso da parte de Kardec falar uma coisa desse tipo, fazer uma afirmação como essa, não é? Mas não é não. As duas coisas contrárias, né? Ciência é matéria, espiritismo é espírito. Não, mas na realidade não há contrariedade nenhuma, não é? Porque a matéria procede do elemento espiritual, assim como o espírito procede do elemento espiritual, né? A matéria procede do elemento material e o espírito procede do elemento espiritual. O fato é que se você não estudar uma ciência, você não tem condição de emitir opinião a respeito dela, seja ela qual for. Como é que nós, sem conhecimento médico nenhum, vai emitir uma opinião a respeito de cardiologia? Nem a favor nem contra. Nem contra. Não teria peso nenhum. E não teria mesmo, né? Porque os detratores do espiritismo se limitaram a ler algumas páginas a respeito da doutrina e imediatamente já emitiram a sua opinião desfavorável à doutrina dos espíritos, por exemplo, né? O que é uma incoerência. É, no mínimo, uma irresponsabilidade por parte daquele que faz um juízo de valor dessa maneira. Porque, primeiro, você tem que conhecer a doutrina espírita, ou seja, estudar todos os seus postulados, os seus princípios, tudo aquilo que os espíritos ensinam. Aí sim você tem condição de emitir uma opinião abalizada a respeito, que aí você tem conhecimento. Fora disso, não. Então Kardec não há presunção nenhuma de Kardec, nem vaidade nenhuma de Kardec em fazer essa afirmação. Porque a ciência realmente ela é incompetente para emitir opinião a respeito. Simplesmente isso, porque ela trata de um assunto enquanto o espiritismo trata de outro. Se a ciência vier a estudar a doutrina espírita e dar a ela o seu lugar de importância como estudo científico, aí sim. Aí você pode traçar paralelos entre uma ciência e outra, entre um conhecimento e outro, mas aí com conhecimento de causa. Eu faço que o contrário não, né? A ciência espírita pode... Não, a ciência espírita não entra na outra seara também. Ela é incompetente para falar a respeito. Ela é incompetente para falar a respeito, a não ser que você tenha conhecimento daquela ciência. Quando você tem um conhecimento de uma ciência qualquer, e você traça um paralelo entre uma ciência e outra, com conhecimento de causa, estudando, falando abalizadamente, aí tem profundidade a coisa. Fora disso, não. Querido, vamos reler aquilo que ele fala a respeito. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto, e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. Favorável ou não, porque não é abalizado. Não é abalizado. Quem estudou o livro dos Espíritos, quem já estudou a obra de Kardec, tem condição, por exemplo, de pegar um livro que diz espírita, fazer uma análise daquele livro e dizer: esse livro é legitimamente espírita ou não. Porque é um assunto tratando de outro. Quem tem conhecimento de doutrina espírita, a ciência dos espíritos, analisando um livro, né, que tenta falar alguma coisa a respeito da doutrina espírita. Fala disso não. Se a pessoa não tem conhecimento espírita, da ciência dos espíritos, ela não tem condição de pegar um livro na mão e dizer: esse livro é bom. Não tem. Ou não presta. E não tem condição. Mesmo se tiver respeito no mesmo assunto. Se ela não tiver conhecimento, ela não tem como fazer essa análise. Ou teria, mas faria de uma maneira superficial e irresponsável. Não obstante, Kardec insiste no caráter científico da doutrina. Caráter próprio, como ele explica nos livros citados, pois se trata de uma ciência que deve ter os seus próprios métodos, uma vez que o seu objetivo não é a matéria, mas o espírito. Por que essa insistência no caráter científico? Porque o Livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Até a sua publicação,
esses problemas eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Empírica é sem conhecimento de causa, de maneira superficial, né? Ou então imaginosa, que é pior ainda, né? Você ficar tentando justificar aquilo que você não conhece, o injustificável, né? Quando você não tem conhecimento. As religiões, com seus intrincados sistemas teológicos ou as ordens ocultas, as corporações místicas e teosóficas deslocavam os problemas do espírito para o terreno do mistério. O conhecimento humano se dividia, para nos servirmos da expressão de Santo Agostinho, na iluminação divina e na experiência. O Espiritismo veio modificar essa ordem de coisas, mostrando a possibilidade de encararmos os problemas espirituais através da experiência agostiniana, ou seja, através da mesma razão que aplicamos aos problemas materiais. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos se apresenta como um divisor de águas. Tudo aquilo que antes dele constitui o espiritualismo pode ser chamado espiritualismo utópico. E tudo que vem com ele, depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, é espiritualismo científico. Como fazem os marxistas com o socialismo antes e depois de Marx. Esta é a posição especial do Livro dos Espíritos no plano da cultura espiritual. Com ele, o espírito, com seus problemas, saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. A tese espinosiana da impossibilidade do milagre, como violação da ordem natural, veio comprovar-se nas suas demonstrações. E as leis dessa ordem, como vemos no capítulo 1 do livro 3, são todas naturais, quer digam a respeito às relações materiais, quer as espirituais e morais. Não existe o sobrenatural, senão para a ignorância humana das leis naturais, uma vez que o universo é um sistema único e todas as partes se entrosam na grande estrutura. Linda essa definição do professor. Essa análise dele aqui é simplesmente apropriadíssima, né? Aquilo que se está tratando aqui. Apropriadíssima mesmo. Extraordinária. Porque é exatamente isso. Spinoza. Né? Spinoza fala exatamente isso, que não há milagre. Não pode haver um milagre. Milagre é uma violação da ordem natural das coisas. E é mesmo. Né? Por que Deus ia derrogar as suas leis, sendo que as leis são naturais e elas agem igualmente para todos? Não tem distinção. Não é porque é preto, porque é branco, porque é rico, porque é pobre, ou seja, condição cultural, condição financeira, condição social, não altera em nada a ação das leis. As leis são sempre as mesmas. As leis naturais são sempre as mesmas e agem da mesma maneira em todos os lugares do universo. Diga-se de passagem, é bom que se entenda isso. Não é só aqui na Terra que elas agem assim. Elas agem em qualquer lugar, no mundo primitivo, no mundo como o nosso, no mundo mais avançado, nos mundos felizes, elas agem da mesma maneira. Não tem diferença. Portanto, não há milagre em lugar nenhum no universo. Né? O milagre, na realidade, eu costumo dizer particularmente o seguinte: milagre é a vida. Esse é o nosso grande milagre, que é a possibilidade que nós temos de conduzir as coisas de tal maneira a favorecer a nós mesmos, né? Progredindo, aumentando o volume do nosso conhecimento, melhorando o nosso comportamento moral, melhorando as nossas relações com o nosso próximo, ou seja, sendo cada vez melhor, através dessa possibilidade, desse grande milagre que é a vida, essa oportunidade que todos nós temos indistintamente em todo o universo. Se é que a gente pode chamar alguma coisa de milagre, né? Porque na realidade a vida também faz parte de uma lei natural, que é a lei da reencarnação, que é dada a todos os espíritos. Ninguém é privilegiado por reencarnar, não é? E todos nós reencarnamos em algum momento, em algum planeta, em algum lugar do universo, para a gente poder
dar cumprimento no objetivo da vida de cada um, da existência de cada um, que é o aprimoramento moral e intelectual. Problema religioso. A natureza religiosa do Livro dos Espíritos ressalta desde as primeiras páginas. Como já vimos, Kardec o inicia pela definição de Deus. Mas o Deus espírita não é antropomórfico. Todos sabem o valor dessa palavra? Antropomórfico, a forma de homem. Homem, mórfico, forma de homem, que é aquele Deus criado pela religião católica, né, que era um Deus, a forma de homem, que não tinha só a forma, como também a maneira de agir, o humor e tudo mais. Né? Não é um ser constituído à imagem e à semelhança do homem, como das religiões. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primeira. Corrijam aí, viu? Porque não é primária, porque se fosse uma causa primária, poderia haver uma causa secundária. Então, causa primeira de todas as coisas. A interpretação errada da francês. É. Interpretação errada. Em francês está première. Né? Assim como para Spinoza, Deus é a substância infinita, para Kardec é a inteligência infinita. Mas assim como erraram os que confundiram a substância spinoziana com o universo, assim também se enganam os que confundem a inteligência infinita com o homem infinito, a religião espírita com os formalismos religiosos. Os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Ele é eterno, imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente justo. Bom, Deus não se confunde com o universo, pois é o Criador e o mantenedor do universo. Entretanto, ao tratar da justiça de Deus, vemos Kardec empregar uma terminologia antropomórfica, falando em castigos e recompensas, o que tem dado motivo a afirmar-se que o Deus espírita é semelhante ao das religiões. A explicação desse fato, que à primeira vista parece contraditório, está na questão 10ª. Pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não, falta-lhe para tanto um sentido. E logo a seguir vem a explicação de Kardec a respeito. Mais adiante, no item 13, encontramos a resposta de que os atributos de Deus, a que nos referimos acima, são apenas uma interpretação humana, aquilo que o homem pode conceber a respeito de Deus, no seu estágio atual de evolução. Kardec, portanto, emprega a linguagem que podemos empregar de maneira compreensiva para tratar de Deus. Não humaniza Deus, mas apenas o coloca ao alcance da compreensão humana. Não obstante, a natureza suprema de Deus, como inteligência infinita e causa primeira, é sempre resguardada. Vemos isso em todo o primeiro capítulo e em muitas outras passagens do livro. No capítulo do panteísmo, qualquer confusão entre o Criador e a criação foi afastada. O Deus espírita não é antropomórfico, mas também não é panteísta. Por outro lado, o Livro dos Espíritos veda imediatamente o caminho às especulações ilusórias e imaginosas sobre a natureza de Deus. Tem uma hora que os Espíritos falam: para de perguntar, porque o que você precisa saber a respeito de Deus é isso. Né? Kardec pergunta reiteradamente, porque ele quer extrair conhecimento, mas a compreensão humana não tem condição de ir além daquilo que é revelado. Nós não temos elemento de comparação. Ele até teve o que falar, mas não compreendeu isso. Não tem desenvolvimento intelectual e moral para entender. Tanto que os atributos dados a Deus, como eterno, imutável, material, todo-poderoso, justo e bom, isso faz parte do entendimento humano. Os Espíritos falam que tem
tem atributos que nós desconhecemos. Nós sequer conhecemos. Imagina como é que você vai atribuir uma coisa a quem você não sabe o que é, um atributo que você desconhece. Como compreender uma coisa dessa? Quer dizer, então, limite-se a saber. Limite-se a entender aquilo que está sendo revelado e ponto. Porque é até aí que a gente pode ir. Uma vez que falta ao homem o meio de compreendê-lo, inútil será tentar a sua definição através de suposições ingênuas ou atrevidas. É o que vemos no item 14 do primeiro capítulo, no estabelecimento de um princípio que define de maneira absoluta a posição do Espiritismo em face do problema, separando-o decisivamente de todas as escolas de teologia especulativa e de ocultismo de qualquer espécie. Vejamos esse trecho fundamental, podendo o leitor encontrá-lo no lugar próprio deste volume. Abre aspas. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo, e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos os sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que penetrar o que é impenetrável. Quer dizer, fica aí na sua que é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Penetrar o impenetrável, você imagina o quanto falta avançar, né? Para poder entender esse penetrar o que é impenetrável. Deus, como inteligência infinita ou suprema, é o que é. Não comporta especulações ociosas, definições imaginosas. O homem deve conter-se nos limites de si mesmo, cuidar de suas imperfeições, melhorar-se. Basta-lhe saber que Deus existe e que é justo e bom. Disso ele não pode duvidar, porque pelas obras se reconhece o obreiro. A própria natureza atesta a existência de Deus. A sua própria consciência lhe diz que ele existe. A lei geral da evolução comprova a sua justiça e a sua bondade. Descartes dizia que Deus está na consciência do homem, como a marca do obreiro na sua obra. Que definição bonita, né? Como alguém pode chegar, raciocinar a ponto de chegar a uma compreensão como essa, né? A negação de Deus é para o Espiritismo como a negação do sol. O ateu, o descrente, não é um condenado, um pecador irremissível, mas um cego cujos olhos podem ser abertos e realmente o serão. Porque Deus é necessariamente existente, segundo o princípio cartesiano. Nada se pode entender sem Deus. Ele é o centro e a razão de ser de tudo quanto existe. Tirar Deus do universo é como tirar o Sol do nosso sistema. Simples absurdo. Mas pelo fato de não ter a forma humana, de não se assemelhar ao homem no tocante à constituição física, a constituição física deste, não se segue que Deus esteja distante do homem e indiferente a ele. O Deus espírita se assemelha ao aristotélico pelo seu poder de atração, mas se afasta dele quanto à indiferença em relação ao cosmos, porque Deus é providência, Deus é amor, é o Criador e o Pai de tudo e de todos. O universo se define por uma tríade, semelhante às tríades druídicas: Deus, Espírito e Matéria. Vemos isso no item 27, quando Kardec pergunta se existem dois elementos gerais, o Espírito e a Matéria,
E os espíritos respondem, sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, o que existe, a Trindade universal, que a Igreja definiu como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É a única igreja monoteísta que tem três deuses. A matéria, porém, não é só o elemento palpável, pois anela o fluido universal ao seu lado, o seu lado fluídico, que desempenha o papel de intermediário entre o plano espiritual e o propriamente material. Diante dessa concepção surge um problema de ordem teológica e escriturística. Se Deus não se assemelha ao homem, como entender-se a passagem bíblica segundo a qual ele criou o homem à sua imagem e semelhança? A explicação vem no item 88, quando Kardec pergunta pela forma do espírito, não daquele que ainda está revestido de corpo espiritual ou perispírito, mas do espírito puro. Vejamos a pergunta e a resposta no original. Pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta: aos vossos olhos não, aos nossos sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Como se vê o homem na sua essência, naquilo unicamente em que ele pode assemelhar-se a Deus, não é um animal de carne e osso, nem mesmo uma forma humana em corpo espiritual, mas uma centelha etérea, que eu não conseguiria definir. Centelha etérea. Foi assim que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Na realidade, espírito é espírito, não tem nada a ver com matéria. Não adianta querer associar, porque espírito é espírito e matéria é matéria, são duas coisas independentes. A melhor definição que eu li até hoje foi dada pelos próprios espíritos, quando ele diz assim: somos seres imateriais. Esta é a melhor definição. Incorpóreos. Colocando o problema fundamental de Deus e da criação, acho que a gente consegue acabar essa parte, viu? Colocando o problema fundamental de Deus e da criação, o Livro dos Espíritos entra pelo controvertido terreno da destinação humana. Sua concepção deísta do universo é necessariamente teológica. Tudo avança para Deus, do átomo ao arcanjo, como vimos no item 540. E, à frente dessa marcha, no plano terreno, encontra-se o homem. Vemo-lo numa escala evolutiva, na terra como no espaço, do imbecil ao sábio, do criminoso ao santo. A escala espírita, que começa no item 100, nos oferece uma visão esquemática dessa escada de Jacó, que vai da terra ao céu. O estudo da progressão dos espíritos, que começa no item 114, nos mostra a necessidade do esforço próprio para que o espírito se realize a si mesmo, revelando-nos, ao mesmo tempo, o papel da providência, sempre amorosamente voltada para as criaturas, no estudo sobre anjos e demônios, que se inicia no item 128. Defrontamos-nos com um debate teórico sobre passagens evangélicas. O problema da justiça de Deus é equacionada à luz dos ensinos de Cristo no seu verdadeiro sentido. A seguir, o Livro dos Espíritos trata da encarnação dos espíritos e da finalidade da vida terrena. Combate o materialismo mostrando a sua inconsistência. Não são os estudos que levam o homem a ele. Não é o desenvolvimento do conhecimento que o torna materialista, mas apenas a sua vaidade. É o que vemos no item 148. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois nele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Kardec corrobora a tese dos espíritos. O materialismo é uma aberração da inteligência. É o que nos diz no início do seu comentário. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria
e a esta atribui todos os seus atos. E assim prossegue o livro, todo ele impulsionado pelo sopro do Espírito, impregnado pelo sentimento religioso e mais tarde pelo sentimento cristão desse sentimento. Quando, no item 625, Kardec pergunta pelo qual o tipo humano mais perfeito que Deus oferece ao homem para servir de guia e modelo, a resposta é incisiva: vede Jesus. E Kardec comenta: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. A religião espírita se traduz em espírito e verdade. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos ritos e do culto convencional, quase sempre vazio, é o pensamento e o sentimento do homem. A adoração da divindade é uma lei natural, tanto quanto a lei de gravidade. O homem gravita para Deus como a pedra gravita para a terra e esta para o sol. Mas as manifestações exteriores da adoração não são necessárias. No item 653, vemos a clara resposta dos Espíritos a respeito. A verdadeira adoração é do coração. Em todas as ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. A vida contemplativa é condenada, porque é inútil. Assim também a monacal, pois Deus não quer o cultivo egoísta do sentimento religioso, mas a prática da caridade, a experiência viva e constante do amor através das relações humanas. O Livro dos Espíritos não deixa de lado o problema do culto religioso, que necessita manifestar a sua religiosidade. Essa manifestação se verifica nas formas naturais de adoração, uma das quais é a prece. Pela prece, o homem pensa em Deus, aproxima-se dele, põe-se em comunicação com ele. É o que vemos a partir do item 658. Pela prece, o homem pode evoluir mais depressa, elevar-se mais rapidamente sobre si mesmo. Mas a prece também não pode ser apenas formal. Por ela podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer a Deus, mas desde que o façamos com o coração e não apenas com os lábios. Temos assim a religião espírita, que mais tarde se definirá de maneira mais objetiva ou direta em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma religião psíquica, como a chamou Conan Doyle, equivalente à religião dinâmica de Bergson. No capítulo 5 da conclusão, Kardec afirma: o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas, porque sobretudo mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Enfim, a religião positiva, baseada nas leis naturais, destituídas de aparatos misteriosos e de teologia imaginosa. Para completar o quadro religioso de O Livro dos Espíritos, temos ainda o capítulo 12 do livro 3º e de todo o livro 4º. No capítulo referido, Kardec trata do aperfeiçoamento moral do homem, encara os problemas referentes às virtudes e aos vícios, às paixões, ao egoísmo, define por fim o caráter do homem de bem e conclui com a mensagem de Santo Agostinho sobre a maneira de nos conhecermos a nós mesmos. No livro 4º, temos um capítulo sobre as penas e gozos terrenos, que é um código da vida moral na Terra, verdadeiro catecismo da conduta espírita, e um capítulo sobre as penas e gozos futuros, sobre as consequências espirituais do nosso comportamento terreno. Se vocês toparem, mais uns 2, 3 minutinhos a gente acaba. O que vocês acham? Beleza? Todos de acordo? Estudos futuros. Este, em linhas gerais, o livro que, a 18 de abril deste ano, portanto, 100 anos atrás, né, 1957, quando o professor
escreveu essa introdução, completou 100 anos, e cujo primeiro centenário foi celebrado em todo o mundo civilizado pelos adeptos do Espiritismo. Sua estrutura, como se vê, o coloca entre os trabalhos filosóficos, e seu conteúdo se relaciona com todos os aspectos fundamentais do conhecimento. Sua simplicidade aparente é tão ilusória como a superfície tranquila de um grande rio. Como no discurso do método de Descartes, a clareza do texto pode enganar o leitor desprevenido. As coisas mais profundas e complexas aparecem na linguagem mais direta e simples, e a compreensão geral do livro só pode ser alcançada por aquele que for capaz de apreender todos os nexos entre os diversos assuntos nele tratados. Até hoje, 100 anos depois de sua publicação, o Livro dos Espíritos vem sendo lido e meditado no mundo inteiro, mas pouco se tem cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações e em sua profunda significação. Acreditamos que o segundo século do Espiritismo, que se iniciou neste ano, será assinalado por uma atitude mais consciente dos próprios espíritas em face deste livro, e que os estudos futuros virão revelar cada vez de maneira mais clara o seu verdadeiro papel na história do conhecimento. Para concluir, lembramos que Sir Oliver Lodge, o grande físico inglês, uma das mais altas expressões da cultura científica do nosso tempo, considerou o Espiritismo, no seu livro sobre a imortalidade pessoal, como uma nova revolução copérnica. E Leon Denis, o sucessor de Kardec, legítima expressão da cultura francesa, proclamou no Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925, e no seu livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de 1927, que o Espiritismo tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas do pensamento e da ciência. Assinado José Herculano Pires. Na opinião do professor José Herculano, eu particularmente não considero o Leon Denis como sucessor de Kardec, até porque eles nunca se conheceram. Eu não vejo, aquilo que ele fala nos livros dele, ele retrata bastante sobre o Espiritismo, sobre os princípios espíritas, mas eu não vejo assim uma ênfase muito grande em relação à própria obra espírita em si. A minha opinião, como é a opinião do professor José Herculano Pires, é diferente. E eu também acho que já passaram mais 43 anos, segundo a sua conta, né, Rodrigo? 43, né? Depois que José Herculano Pires escreveu isso. 47. Depois, quer dizer, quase meio século. Depois que José Herculano Pires escreveu isso, e o que a gente vê no movimento espírita não é o retrato daquilo que ele previu que fosse acontecer no segundo século. Ao contrário, o movimento espírita... Se ele estiver vendo agora... Com certeza está. Né? Mas nada que... Errei o cálculo. Muito bem. Ok, vamos fazer a nossa prece. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguma pergunta? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre, e junto com Jesus vamos nos dirigir ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de nos reunirmos em torno do estudo do Livro dos Espíritos. Queremos ainda, Senhor, humildemente vos pedir bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar
e dignificar a vida. E, sobretudo, Senhor, dá-nos coragem para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.